Grêmio tem plano para pagar dívidas. Joia da base com multa milionária. E novidades contra o Bragantino. Fala galera, tudo certo? O Grêmio teve novidades importantes neste sábado, principalmente fora de campo. O clube apresentou um plano para tentar organizar parte das suas dívidas. Uma joia da base assinou seu primeiro contrato profissional e o tricolor está praticamente pronto para enfrentar o Bragantino. Então bora direto para as principais notícias de hoje. Vamos começar pelo jogo contra o Bragantino. O Grêmio enfrenta o Bragantino neste domingo às 4 horas, em Bragança Paulista, pelo Campeonato Brasileiro. Depois da derrota por 3-0 para o Atlético Mineiro, o tricolor precisa dar uma resposta e buscar pontos fora de casa. Luiz Castro terá alguns problemas para montar a equipe. Kahneman está suspenso, enquanto Nardoni e Gustavo Martins estão fora por problemas físicos. Por outro lado, Vila Sante e Marlon voltam a ficar à disposição. A tendência é que Wagner Leonardo entre na defesa ao lado de Wallace, enquanto Vila Sante retorna ao meio-campo. Danilo Barbosa também foi relacionado e pode fazer sua estreia pelo Grêmio, embora ainda exista a possibilidade de começar no banco. Mas não vou me alongar na escalação. O mais importante é que o Grêmio precisa apresentar uma postura diferente depois da goleada sofrida para o Atlético. E agora, vamos para uma notícia que considero muito importante para o futuro financeiro do clube. O Grêmio apresentou à CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, um plano para pagar cerca de 16 milhões de reais em dívidas. São exatamente R$ 15.949.020, referentes a 23 processos diferentes. Entre os credores estão clubes como Cuiabá, Corinthians, Cascavel, Grêmio, Osasco e Rio Branco. E como o Grêmio pretende pagar esse valor? A proposta apresentada pelo clube prevê o parcelamento das dívidas durante 60 meses, ou seja, 5 anos. Na prática, a ideia é evitar que o clube tenha que desembolsar quase 16 milhões de reais de uma vez e organizar esses pagamentos ao longo dos próximos anos. Mas é importante deixar claro, isso ainda é uma proposta. A CNRD precisa analisar o plano e alguns dos credores já demonstram insatisfação. Um dos casos que ganhou bastante repercussão hoje foi o do Cascavel, que cobra aproximadamente 6,8 milhões do Grêmio e criticou publicamente a proposta de pagamento em 60 parcelas. Então o assunto ainda está longe de estar resolvido. O Grêmio apresentou uma maneira de tentar organizar essas dívidas, mas agora precisa conseguir a aprovação e negociar com os credores. E também é importante não confundir esse valor com toda a dívida do Grêmio. Esses quase 16 milhões são especificamente os 23 processos incluídos nesse plano da CNRD. O endividamento total do clube é muito maior. Por isso, essa medida é apenas uma parte do processo de reorganização financeira do Grêmio. E agora vamos para uma notícia que pode animar o torcedor pensando no futuro. O Grêmio assinou o primeiro contrato profissional do zagueiro Arthur Vicente, de apenas 16 anos. O jogador atualmente integra a equipe sub-17 e assinou vínculo com o tricolor até o final de 2029. E o Grêmio colocou uma multa rescisória para o mercado internacional de aproximadamente 40 milhões de euros, valor que corresponde a algo próximo de 240 milhões de reais. Arthur é um zagueiro de 1,92 m e vem sendo acompanhado pelo clube nas categorias de base. É importante deixar claro que isso não significa que ele já vá subir para o profissional. O planejamento é que o jogador continue seu processo de formação nas categorias de base e evolua gradualmente.
Mas o contrato mostra que o Grêmio considera Arthur um ativo importante para o futuro. E esse tipo de movimento é especialmente importante para um clube que enfrenta dificuldades financeiras. Se o jogador realmente evoluir e chegar ao profissional no futuro, o Grêmio pode ter dentro de casa um atleta formado pelo próprio clube, em vez de precisar gastar dinheiro para contratar uma peça para a posição. Então, obviamente, ainda é muito cedo para dizer que Arthur será um grande jogador. Ele tem apenas 16 anos. Mas o primeiro contrato profissional e a multa de 40 milhões de euros mostram que existe uma expectativa importante sobre o jogador. Agora, voltando para o futebol profissional. Luiz Castro continua respaldado pela direção, mesmo depois da derrota para o Atlético Mineiro. O treinador segue no comando e terá agora a missão de fazer o time reagir contra o Bragantino. E esse jogo é importante justamente porque o Grêmio precisa começar a melhorar seu desempenho como visitante no Campeonato Brasileiro. Depois de uma atuação ruim contra o Atlético Mineiro, uma vitória em Bragança Paulista seria uma resposta importante. Para isso, vai precisar melhorar principalmente a criação e a intensidade. Contra o Atlético Mineiro, o time teve muita dificuldade para construir jogadas e ficou muito abaixo do adversário. Agora, com o retorno de Vila Sante e Marlon e a possibilidade de estreia de Danilo Barbosa, Luiz Castro terá algumas opções diferentes. E existe também a expectativa para saber como o treinador vai organizar o meio-campo sem Nardoni. Então, o jogo de amanhã pode ser importante não apenas pelos 3 pontos, mas também para saber se o Grêmio consegue reagir depois da goleada. Principalmente porque o próximo jogo vai ser o Grenal pela Copa do Brasil. Mas o Clássico ainda está um pouco mais à frente. Primeiro, o Grêmio precisa pensar no Campeonato Brasileiro. Então, resumindo as principais notícias de hoje. Grêmio enfrenta o Bragantino amanhã, Danilo Barbosa foi relacionado, Vila Sante e Marlon retornam, Nardoni, Gustavo Martins e Kahneman são desfalques. Fora de campo, o Grêmio apresentou à CNRD um plano para pagar quase 16 milhões em 60 meses. E pensando no futuro, Arthur Vicente, zagueiro de 16 anos, assina seu primeiro contrato até 2029, com multa de 40 milhões de euros. Deixe sua opinião nos comentários, deixe um like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e fui!